perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, teu desejo é sentir teu poder, teu poder, então vem me incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder, então vem me incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Querido Deus, amado Pai, eu te louvo, Deus, pelo teu grande amor para conosco. Obrigada, Deus, pelo teu sacrifício na cruz, ó Deus. Neste momento, ó Pai, aqui em família, podemos nos reunir e agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, Deus. Amém. E também estado, Deus, conosco, Deus, através da tua palavra, Senhor, Deus, que nos vivifica, Deus, que nos santifica, que mostra, Deus, o caminho, ó Deus, que devemos seguir, Senhor. Deus, que a gente não venha desapartar, ó Deus, do nosso coração, o livro, Senhor, Deus, as tuas palavras, ó Deus, que possamos meditar a cada dia, Senhor. Perdoe as nossas falhas, ó Deus, porque ainda somos pecadores, ainda temos muitas coisas, Senhor Deus, a tratar, Senhor Deus, em nossas vidas, mas estamos, Senhor, desejosos, ó Deus, em aprender mais do Senhor, estar nos santificando, ó Deus, para encontrarmos contigo, Pai. Senhor Deus, esteja com aqueles que estão nesse momento sofrendo, Deus, alguma angústia, alguma necessidade, Senhor Deus, de acordo, Deus, com aquilo que está acontecendo neste mundo, ó Pai, os vírus, ó Deus, as doenças, ó Deus, as catástrofes, Senhor Deus, do mundo, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, está acima disso tudo. E sabemos, Senhor Deus, que todas as coisas contribuem, ó Deus, para o bem daqueles que te amam, Pai. E nós queremos, ó Deus, ver a tua mão, ó Deus, de poder, Senhor, sobre a nossa nação, sobre a vida, Senhor Deus, dos nossos governantes, Senhor Deus. Aplaca, Deus, a ira do inimigo, ó Deus, do espírito da confusão, Senhor Deus, da discórdia, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, estar cuidando, ó Deus, neste momento, de todos aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, cuidando das pessoas, ó Deus, os médicos, os enfermeiros. Nesse momento, ó Deus, de dor, ó Deus, muitas pessoas que estão sofrendo. Perdoa os nossos pecados, continue, Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração neste dia. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus em Isaías capítulo 61,
É uma palavra que tem mais de 1.800 anos, 2.800 anos, mas serve para o dia de hoje, para cada cristão. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Percebemos que a palavra do profeta Isaías, ela cabe muito bem para os dias de hoje. Em tempos de crise, qual deve ser a postura do cristão? Qual deve ser a postura daquele que é discípulo de Cristo Jesus, daquele que teme a Deus? A primeira coisa que eu observo, e nesse texto está falando sobre o Messias, sobre o Cristo enviado de Deus, o Filho de Deus, mas se aplicou ao profeta e também se aplica a cada um de nós. O texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Cada cristão tem que ter sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. E também não só ter, mas ser controlado por Ele. Em tempos de crise, em tempos difíceis, você precisa se apoderar desta promessa de Deus. Todo aquele que crer nele, em Deus e em Cristo Jesus, este é selado pelo Espírito Santo. Todo cristão, nesse momento de angústia, tribulação, tantas coisas acontecendo, creia que Deus fez habitar em você o Espírito Santo de Deus. E o texto diz ainda nessa parte do verso 1 que ele ungiu para pregar boas novas. Ungir era um ato de selecionar, separar o azeite, o óleo derramado sobre a cabeça de um sacerdote, de um rei, de um profeta, separando para algo específico. Deus separou você para este momento, para essa geração, para esse instante. Creia nisso. Pessoas já passaram pela história da humanidade, pessoas ainda, por certo, virão na história da humanidade, mas Deus separou você para este momento, para esse instante. Mas ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida também tem propósitos específicos, tem algo específico da parte de Deus. Esse verso de número 1 diz que é para pregar as boas novas. A palavra evangelho lá no grego significa exatamente isso, boas novas. Pregar esta mensagem de Deus. Mas como estão as pessoas que estão ouvindo essa mensagem que você tem que pregar? Diz o texto que as pessoas estão quebrantadas. É um momento de grande angústia no coração das pessoas, é um momento de grande choro, lamento por perdas, luto, doenças, enfermidades. Os corações estão quebrantados. Ainda diz o texto que as pessoas estão, o verso de número 1 ainda nos diz que as pessoas estão encarceradas, a proclamar libertação aos cativos. Pessoas estão vivendo prisioneiras, estão em um verdadeiro cativeiro. Pode ser um cativeiro de vícios, um cativeiro de ideologias, pessoas que estão dependentes de pessoas e de coisas. Essas pessoas precisam ser libertas pelo poder do Evangelho. O Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará.
A libertação vem através do conhecimento de Cristo Jesus e do Evangelho. E como resultado, esse texto mesmo que Jesus pronunciou traz liberdade. O texto diz a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Mas você, como cristão, você tem que entender também nesse tempo de crise em que você precisa sempre anunciar que Jesus veio a este mundo e ele é real. No meio de tantas influências externas, no meio de tantas influências religiosas, nós precisamos anunciar: Cristo é real. O texto de Mateus capítulo 5, verso 14 e 15, vou pedir a Rivane para ler, nos diz assim, Mateus 5, 14, 15 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique ao Pai de vocês, que estás nos céus. Amém. Essa palavra do Senhor Jesus no Sermão do Monte está dizendo que você e eu, todos nós somos essa luz neste mundo. E não podemos esconder uma cidade que está edificada no monte. Muito menos a função de uma luz pode ser ofuscada por estar debaixo de uma mesa. Antes tem que iluminar, como diz o verso 15, todos aqueles que se encontram na casa. A presença de Jesus neste mundo foi e é real. Nós não podemos esconder essa verdade, temos que apresentar a Cristo Jesus. E esse é o momento oportuno. Momento de crise é o momento de apresentar Jesus é a luz deste mundo. Você, como cristão, também precisa abrir os olhos, alertar as pessoas para que diz no verso de número 2, diz: apregoar o ano aceitável do Senhor, esse ano em que você precisa dizer em que Jesus é real. E o final do verso 2 diz: o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Todos nós precisamos falar da certeza da volta de Jesus. Se ele veio este mundo e foi real, e é real, um dia voltará para levar a sua igreja. E esse dia será de glória para aqueles que creem em seu nome, mas também será um dia de julgamento para aqueles que não creram. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. O mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 25, vou pedir a Rivane para ler, verso 31 e 34, fala desse julgamento, desse momento onde todos nós haveremos de prestar conta, haveremos de estar na presença de Jesus. Então, no momento em que nós estamos passando, vale lembrar que também um dia todos nós estaremos diante do nosso Senhor, diante de Jesus Cristo. Mateus 25, 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome,
te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando vimos te estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Então respondeu o rei, respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então essa é uma verdade. Cristo Jesus voltará. Quando será isso? Eu não sei. Esse mesmo texto, o capítulo 24, fala que quando este evangelho de Cristo Jesus for pregado ao mundo inteiro, aí sim será o fim. Mas uma coisa eu preciso alertar você, assim como eu preciso estar em alerta também. Eu preciso estar pronto. Por isso, o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, que você tenha consciência de anunciar as boas novas do Evangelho, que Cristo Jesus veio a este mundo e é real, e um dia Ele voltará para levar a sua igreja. Quando vai ser? Não sabemos. Mas o que eu preciso fazer é estar pronto para esse grande dia no encontro com o Senhor Jesus. Deus abençoe você, tenha você ainda um dia, noite abençoado pelo Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor abençoe a cada família, o Senhor abençoe a cada pessoa que nesse momento carece e precisa da tua mão protetora, que o Senhor cuide, ó Pai, daqueles que estão aflitos, que o Senhor levante a tua igreja, o teu povo, para poder anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, testemunhar das boas novas de salvação. Que, ó Deus, o nosso coração esteja pronto para esse dia de encontrarmos com o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Continue nos abençoando e guiando as nossas vidas. Essa é a oração que eu faço, pedindo e suplicando, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.